medida do amor é amar sem medidas. Essa era uma frase recorrente de São Francisco de Assis. E veja, a forma que São Francisco de Assis amava Jesus através das pessoas, pessoas pobres, leprosas, que jamais teriam como retribuir o amor a ele, essa forma de amar levantou muitas pessoas também a amar Jesus. Como, por exemplo, Santa Clara de Assis. Ela era contemporânea de São Francisco, no século XIII. Né? E ela queria ser igual a São Francisco no que diz respeito ao amor. Mas ela era uma mulher também de posses, como São Francisco era, de família rica. E a família não aprovava essa forma de vida que Clara queria. Então, Clara, às escondidas, né? Ela faz os votos diante de Francisco, diante do altar, e ali é cortado seu cabelo. Ela tinha um cabelo lindo, comprido. Então algumas pessoas falaram assim, mas Clara, veja bem, você tem direitos, tipo, das posses. Ela falou, o único direito que eu quero ter é o direito de não ter direito. Porque ela entendeu que a felicidade não estava nas posses, mas estava em amar Jesus através das pessoas. Então ela fundou a Ordem das Clarissas, né, que existe até hoje. E essa é a proposta que Jesus quer fazer para nós nesse dia de hoje. Que nós guardemos os seus mandamentos. Veja, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 9 até o 11, vai dizer assim: Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Como o Pai, também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Nós temos que entender que nós jamais conseguiríamos amar Jesus se ele não nos amasse primeiro. E isso é atestado na Bíblia pela primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19. Para ser sincero, para ser honesto, nós dois temos que fazer aqui uma análise que por nós mesmos, a única coisa que nós temos para oferecer para Jesus é o pecado. Se não fosse ele nos amar primeiro, nós não teríamos nada para amá-lo de volta. E a misericórdia de Deus, ela se antecipa a nós. Por isso Jesus nos amou primeiro, ainda quando éramos seus inimigos, como fala a palavra. Né? Essa é a misericórdia de Deus. E as nossas boas obras só podem acontecer pela nossa fé no amor em Jesus Cristo. Sim, Jesus ama o Pai. Jesus nos ama. Jesus é amado pelo Pai. Nós somos amados por Jesus. Essa é uma realidade. Né? Mas isso nós não podemos entender que entre nós e Jesus existe igualdade, porque entre o Pai e o Filho existe igualdade. Jesus é amado pela natureza, nós somos amados pela graça. Por isso é um erro muito grande quando eu vejo muitos pregadores protestantes e pregadores da teologia da libertação afirmando que eu não permito que na minha casa esteja doença, sabe? Estamos colocando Jesus como nosso coleguinha, não. Só o fato de nós falarmos, né, proclamarmos a palavra de Jesus já deveria causar em nós um temor enorme. Né? Então é isso que nós temos que entender, do amor de Jesus por nós, que é um amor muito superior ao nosso, que é o amor que também vai alimentar o nosso amor por Ele. Sem esse amor jamais conseguiremos ser amados. E por isso nós o amamos pela graça, e se nós guardarmos os mandamentos dele, nós estaremos na sua graça. Não tem aquela frase que diz assim, quem está na obediência está na graça? É exatamente isso. É preciso que nós estejamos na obediência, porque Jesus esteve na obediência ao Pai até a cruz, até o fim. Né? E o nosso amor por Jesus, ele não pode ser estático. Jesus mesmo vai dizer para... não podemos ficar fazendo tipo yoga para amar. Não. Para nós amarmos Jesus, o nosso amor ele tem que ser dinâmico. Nós temos que ir até as pessoas, amar como São Francisco amou aquelas pessoas. Esse deve ser o amor por nós, por Jesus Cristo, porque o amor por Jesus Cristo ele tem que fazer de nós pessoas melhores. Né? Por isso Jesus vai dizer aqui, ó, se permanecer, perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Se não guardar os mandamentos, filho, não tem amor.
só tem amor por si mesmo, pois não está em estado de graça. E São Agostinho vai dizer que sem amor não existe como guardar os preceitos, porque o amor é a base para guardar os mandamentos. Porque quando nós olhamos para os mandamentos, nós olhamos assim, cara, Deus quer me castigar com todas essas leis pesadas, Deus não quer a minha felicidade, quando na verdade é justamente o contrário. Porque depende, a olhar os mandamentos, a interpretar, depende muito mais de nós do que dele. Quanto mais nós amarmos a Deus, mais nós vamos entender que aquilo não são proibições, mas são formas de Deus nos amar, que ele colocou os mandamentos. É isso que Jesus quer de nós nesse dia de hoje, né? Ou que nós observemos os seus mandamentos. E aqui no fim Jesus vai dizer no versículo 11, disse-vos essas coisas para que a minha alegria seja completa em vós. Porque Jesus sabia que nós teríamos muitas tribulações. Mas é preciso sempre entender que, como diz São Paulo na carta aos Romanos, tudo concorre para o amor, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, porque aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. Hoje Deus vai te dar a oportunidade para amá-lo através das pessoas. Não perca essa oportunidade. Pode ser a última da tua vida. Deus te abençoe. Bom dia.